Olá, Deus abençoe a todos. Estamos aqui para o vídeo de número 41 da contagem do Homer. E nós começaremos com o texto áureo, de Levítico 23, versículo 15 em diante, que diz: Contarei 7 semanas completas a partir do dia seguinte ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão. Interessante é que os judeus, por exemplo, eles separam as semanas, Eles não contam somente os dias, como a gente faz, Mas eles separam, inclusive, as semanas. E muitos deles não sabem nem por quê. Por exemplo, hoje é o dia 41, Nós celebramos ontem o vídeo de número 40, que é o vídeo da ascensão, O dia da ascensão de Cristo. Cristo ascendeu aos céus num dia como o de ontem, no calendário judaico. E, portanto, o 41, o dia 41 da contagem do Homer, é o primeiro dia em que os discípulos não estavam sob a égide de Cristo, mas sim sobre a égide do Espírito Santo. O próprio Jesus, em João, capítulo 20, diz que, versículo 19, diz: Chegada a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e estando cerradas as portas do lugar onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, chegou Jesus, pôs-se no meio deles e lhes disse: Paz seja convosco. Tendo dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos se alegraram ao verem o Senhor. Disse-lhe Jesus de novo: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Agora, ouça bem. É um detalhe que pouca gente percebe. Verso 22. Dizendo isto, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. Então, veja bem. Eles não receberam o Espírito Santo no dia de Pentecostes. Eles receberam o Espírito Santo aqui nesse dia. E já é o final do livro de João. O livro de João tem 21 capítulos. No final do livro de João, já, Jesus soprou sobre eles o Espírito, que significa que quando ele subiu aos céus no dia 40, o Espírito Santo já estava com eles e operando neles. Eles só não haviam sido batizados no Espírito Santo, que é o transbordar do Espírito na vida da pessoa. Mas, com isso, eu tenho a prova cabal de que, ao ser assunto nos céus, Jesus estava passando o bastão para o Espírito Santo. A partir daquele momento, era o Espírito Santo que ia conduzir a obra. Estão entendendo? Debaixo do senhorio de Jesus, no nome de Jesus, tudo ok. Mas é o Espírito Santo operando, e por causa disso, Jesus não deixou os discípulos órfãos nenhum segundo sequer. Em João 14, ele diz: Não vos deixarei órfãos. Irei para o Pai e vos enviarei o Consolador. Quando ele diz isso, ele não está falando de um dia, um mês, um ano órfão, ele está falando de nem um segundo órfão. Antes dele subir, ele soprou sobre eles o Espírito Santo. E como Jesus é Deus, ainda mais agora, mais do que nunca glorificado, na sua forma eterna, quando ele sopra sobre eles, é mais ou menos o efeito de Deus soprando nas narinas de Adão para tornar barro num ser vivo. Olha bem que coisa poderosa. O que aconteceu quando Deus soprou nas narinas de um boneco de barro? Ele se tornou um ser vivo, santo, poderoso. O que Jesus estava fazendo naquele momento era basicamente a mesma coisa. Jesus soprou sobre eles o Espírito Santo, e quando Jesus soprou, o Espírito foi. O Espírito foi e entrou dentro deles. Portanto, o batismo com o Espírito Santo não foi, apesar dos fenômenos das línguas repartidas de fogo, daquela coisa, o som de um vento impetuoso e tal. O batismo em si não foi algo de fora para dentro, mas foi algo de dentro para fora. O Espírito já estava dentro deles incubado, porque Jesus havia soprado sobre eles o Espírito. Portanto, eles não ficaram órfãos nem um segundo sequer. Você está entendendo? Você não é órfão. Você não está à deriva. Você não está abandonado. Por favor, acredite nisso. Acredite nisso.
Jesus não está de brincadeira, Jesus não está jogando conosco, jogando com os pequenos. Não, a sua seriedade está muito além da nossa capacidade de compreensão. Jesus estava falando muito sério. Então, quando ele soprou o Espírito, aí ele pensou consigo, ok, agora eu já posso ir. Então, no dia 40 ele sobe, mas quando ele sobe, o Espírito já está neles. Aí, 10 dias depois, o que acontece? Acontece um derramamento do Espírito, e o Espírito explode de dentro para fora, e eles então são batizados com o Espírito Santo. Eles são transbordados do Espírito Santo, e começam então a falar em outras línguas e experimentar o que hoje nós conhecemos como o Pentecostes. Estão entendendo? Então, meus queridos, eu quero dizer que dia 41 é o primeiro dia em que nós estamos já debaixo da égide do Espírito Santo. Daqui para frente é com o Espírito Santo. Até ontem era o próprio Senhor Jesus presente, falando, anunciando, dizendo o que tinha que dizer e etc. A partir de hoje, o Espírito Santo pegou o bastão e nós estamos debaixo da sua égide. Vem, Espírito Santo. Nós te amamos, Espírito de Deus. Nós te queremos das nossas vidas. Nós queremos o Senhor nos nossos ministérios, nos nossos lares, nos nossos corações. Espírito Santo, faça como tu quiseres, para a glória do nome de Jesus. Amém. Bendito és tu, Senhor nosso Deus, Rei do universo, que nos tem santificado com os teus mandamentos e nos ordenado concernente à contagem do Homer. Portanto, hoje é o dia 41 do Homer. Deus te abençoe.